muito alegre com o Senhor. O Senhor já se faz presente nesse lugar, né? Que a gente já pode sentir a presença do Espírito Santo nesse lugar aqui. E nós não vamos sair da mesma forma que entramos, porque nós já estamos alegres com a presença do Senhor em nosso meio. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 7, só a parte A. Amém? A palavra do Senhor vai falar: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja pode se assentar, glorificando ao Senhor. Aqui em Apocalipse, aqui está falando uma palavra muito poderosa da parte do Senhor, né? Que está falando: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, né? Então, nós podemos ver que um professor, para ele estar em uma sala de aula, dando a sua aula, dando o seu ensino, ele teve que sentar e ouvir alguém falando. Então nós podemos ver que ele começou lá de baixo, ele teve uma trajetória, ele teve uns degrau a ser subido, para chegar aonde ele está hoje, que é um professor, né? Então nós podemos ver que todo mundo que tem um cargo, que tem alguma coisa, alguma profissão, ele teve que ouvir alguém falando daquela profissão, para que ele possa aprender daquela profissão, né? Então nós temos que ouvir também a palavra do Senhor, para que nós possamos aprender e passar esse ensino adiante. Essa madrugada eu estava meditando nessa palavra. Então ali veio a palavra do Senhor, que o Senhor falava forte ao meu coração. Falava assim: João, essa palavra é como se fosse uma semente. Eu falava assim para o Senhor: como assim, Senhor, uma semente? Ouvi a palavra do Senhor. Ele: quando você ouve a palavra, a minha palavra, alguém está lançando uma semente dentro de ti, mas você tem que estar com o coração fértil, para que essa semente venha ser plantada, e essa semente venha produzir, venha germinar e virar uma árvore grande. E quando nós podemos ver uma árvore grande, ela vai dar fruto. E quando ela dá fruto, ela dá muita semente. E quando ela dá muita semente, então aquela árvore está preparada para o quê? Semear em outros lugares. Então quando a gente ouvimos a palavra de Deus, é como se nós estivéssemos ouvindo uma semente. Uma semente está lançando aos nossos corações. Então nós temos que deixar essa semente, né, ser plantada aos nossos corações, para que transforme uma árvore grande e venha dar fruto. E desses frutos vai ter semente que eu vou usar para lançar em outros ouvidos adiante, em outros ouvintes adiante. Então o Senhor quer falar isso com você, né? Quando nós podemos ver na Bíblia, nós podemos ver que quem tem ouvido, ouça a palavra do Senhor. Nós temos que ser como Pedro. Pedro, ele estava vindo de uma pescaria cansado. Ele estava vindo ali abatido, estava vindo frustrado, porque não tinha pegado nada aquele dia. Então Pedro chega à beira do mar, e Pedro começa a limpar as suas redes, frustrado porque não pegou nada. Não tinha nada para Pedro comer, não tinha nada que Pedro tinha pescado naquele dia. Mas aí vem a palavra do Senhor. E aí onde entra a palavra de Deus hoje. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Então Jesus chega e fala para Pedro voltar para o alto mar novamente. Ele estava cansado, ele estava frustrado, porque ele passou muito tempo no mar tentando pescar e não pescou nada. Mas Pedro, ele ouve o que o Senhor fala, então ele começa a agir. Então não quer só ouvir a palavra do Senhor. Nós temos que levantar da cadeira, nós temos que balançar a poeira, nós temos que levantar a cabeça e seguir em frente, porque o Senhor está mandando e algo vai acontecer na sua vida. Então Pedro, ele não deixa o cansaço abater a sua vida, ele não deixa a frustração bater na sua vida. Ele escuta, ele ouve a palavra do Senhor, ele obedece a palavra do Senhor. Então ele pega o seu barco, ele pega a sua rede e volta para o mar. Então nós temos que o quê? Nós temos que, mesmo que esteja abatido, mesmo que nós esteja cansado, mas quando o Senhor falar, vá, fala do meu evangelho, fala do meu amor. Mesmo que nós tenha acabado de chegar do evangelismo e não ter pescado nada lá fora, e não ter pescado nada lá na rua, quando nós chegar aqui na igreja e o Senhor falar, volte para o alto mar, volte para lá de novo, nós temos que voltar, porque tem uma vida,
tem 2 vidas, tem 3 vidas lá fora perecendo, e o Senhor quer usar você. Não deixe que o cansaço, não deixe que o sofrimento tome conta, mas deixe o Espírito Santo falar ao seu coração, deixe o Espírito Santo falar ao seu ouvido. Quando nós podemos ver que nós temos que ouvir a palavra do Senhor, nós temos que ser como um Bartimeu. Bartimeu, eu venho a pensar no meu coração que Bartimeu ali estava naquela rua há muito tempo. Bartimeu vagava pelaquela escuridão, mas eu creio no meu coração que Bartimeu, ele ouviu alguém falando que o mestre ia passar naquele lugar. Então ele pegou e ele acatou, porque alguém falou do mestre. Então ali o Espírito Santo usa uma pessoa para estar falando, e Bartimeu escutando que o mestre vai passar naquele lugar. Então ele espera, ele fica esperando o mestre no caminho. Aí ele vê a multidão, ele escuta a multidão passando, e ele escuta os passos caminhando ali passando naquele lugar. Então Bartimeu, ele sente no seu coração: ei, estou ouvindo algo, eu estou ouvindo algo que vem do céu, eu estou ouvindo algo que não é da terra. Então ele escuta Jesus passando naquele lugar e ele começa a clamar. Então nós temos que clamar ao Senhor, nós temos que buscar o Senhor, nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo nos nossos corações. Então nós podemos ver muitos exemplos de pessoas que ouviu a voz do Espírito Santo, que ouviu a voz do Senhor. E nós podemos ver também que pessoas que ouviu a voz de Deus, mas não obedeceu a voz do Senhor. Então nós temos que ouvir a voz de Deus, nós temos que parar para ouvir a voz de Deus, mas nós temos que obedecer a voz de Deus, porque Deus quer o melhor para mim e para você. Sempre Ele vai querer o melhor, e nunca vai te levar você para um precipício. Ele sempre vai levar você para um lugar bom, um lugar de descanso. Então nós podemos ver que Adão e Eva, eles ouviram a voz do Senhor, mas ele não deixou que essa voz, que essa semente que o Senhor lançou, plantasse ao seu coração e transformasse em uma ave grande, que desse fruto, que ele pudesse lançar em outros corações. Mas aí, então ele desobedece. Adão e Eva comem do fruto do Senhor, e ali desobedece ao Senhor, escuta a voz de Deus, mas não obedece a voz do Senhor. Então nós temos que escutar e nós temos que obedecer a voz do Senhor também. Também como Saul também, ele ouviu Samuel falando da parte de Deus para ele, mas só que ele só ouviu, ele não deixou entrar em seu coração, ele não deixou entrar em sua mente aquela voz, porque ele desobedeceu o Espírito Santo de Deus, ele desobedeceu ao Senhor. Nós não podemos desobedecer ao Senhor. Os filhos de Arão também, ele ouviu falar do Senhor, ele ouviu as instruções que tinha que cuidar do tabernáculo, o que podia e o que não podia. Então ele escuta o ensino, ele escuta a palavra do Senhor, mas ele não bota nos seus corações, ele não traz para a sua vida assim a voz do Senhor. Então ele desobedece a voz de Deus, e ali vem um fogo consumidor do céu e mata aqueles jovens. Então nós podemos ver também que tem muitas pessoas que vai falar palavras negativas para vocês, que vai falar palavras que não convém você dar o ouvido. Ali como Davi era um jovem valente, era um cuidador de ovelha, um pastor de ovelha. Mas ali então se encontra uma situação no arraial, que um gigante está afrontando o nome do Senhor. Tinha muitos guerreiros bons naquele lugar, mas nenhum quis enfrentar o gigante, porque estava olhando a altura do gigante, estava olhando a força do gigante, mas ele não olhava a força do Senhor que estava do lado deles. Então ele só olhava para o gigante. Então chega um menino ali naquele lugar, um moço, um rapaz, não manuseava a espada, não sabia, só sabia tocar uma ovelha, cuidar de uma ovelha. Mas ali então, eu na minha convicção, eu creio
que o Espírito Santo falou profundamente ao coração dele: vai, que o Senhor é contigo. Então muitas pessoas lhe falaram: não, ele não é guerreiro, ele não sabe manusear a espada, ele não sabe fazer isso, ele não sabe fazer aquilo, ele não sabe lutar. Mas aí ele não dá ouvido à multidão, ele continua marchando em direção àquele gigante, porque ele ouvia uma voz em seu coração: vá, o Senhor é contigo, varão. Então aquele homem, ele marcha em direção àquele gigante, porque ele dá ouvido a quem merece ser ouvido, que é o Espírito Santo de Deus. Mesmo a multidão falando coisas ao contrário, porque teve muito guerreiro ali falando que ele não sabia manusear uma espada, que ele era muito jovem para estar derrubando aquele gigante. Mas aquelas pessoas não sabiam que tinha algo mais forte, algo profundo, algo maior que aquele gigante com Davi naquela hora ali. Então Davi dá ouvido ao Espírito Santo e vai para a batalha, mesmo não sabendo pegar nenhuma espada, mesmo ele não indo com a armadura, mas ele foi ali com armamento necessário que o Senhor tocou no seu coração, e ali ele pôde pegar a sua vitória. Então você tem um armamento certo nas suas mãos, mesmo que a ocasião diz que não vai dar certo, mesmo que a ocasião não é propícia para você, você não olha para a situação que você está, olha para o céu, olha para o Senhor que está de seu lado, fala assim: eu sirvo um Deus vivo, eu sirvo um Deus que pode mudar a situação, eu sirvo um Deus que derriba a muralha, eu sirvo um Deus forte, e a vitória com certeza virá para a sua vida. Então nós podemos ver que ali também tinha uma mulher que entrou ali na casa de Jairo ali para adorar ao Senhor, e a multidão falava: se o Senhor conhecesse essa mulher que está ajoelhando aos seus pés, ele não deixaria. Então a multidão julgava aquela mulher, mas aquela mulher, ela não dava ouvido para a multidão, porque ela estava ouvindo alguém falar: o mestre está diante de ti, então se ajoelhe, adore, porque a bênção virá. Mesmo a multidão falando, apontando para você, falando que você não vai conseguir, que você é isso, que você é aquilo, continua adorando o Senhor, continua ouvindo a voz de Deus, porque lá no céu você está agradando alguém. Mesmo que você desagrada muita gente aqui na terra, mas você estiver agradando lá em cima, a bênção é contigo. Tem um Deus poderoso olhando por você lá de cima. Então agrade a Ele, agrade ao Senhor. Não agrade homem aqui embaixo e desagrade ao Senhor, mas agrade ao Senhor. Se for desagradar homem aqui embaixo, que desagrade, mas não deixe de agradar ao Senhor. Ali nós podemos ver também uma pessoa também que ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, como Noé, um exemplo na Bíblia de Noé, que Noé, o Senhor fala com Noé para construir uma arca, que ia vir um dilúvio, e muitas pessoas ali, eu creio que julgavam Noé, porque nunca tinha visto chuva cair do céu, porque naquela época, né, a chuva, ela vinha por baixo da terra e molhava ali a terra, nunca vinha por cima do céu. Então aquela pessoa chamava Noé ali de louco, chamava Noé de muitas coisas, mas Noé continuava construindo a arca, mesmo ele não tendo umas ferramentas que nós temos hoje, como o guincho para pegar umas madeiras pesadas, mesmo não tendo um instrumento como uma serra elétrica para serrar madeira naquela época, porque naquela época era no braço mesmo, era na força física mesmo. Mas mesmo ele não tendo essa dificuldade, ele escutou a voz do Senhor, ele continuou, porque ele sabia que tinha algo mais forte com você, ele sabia que algo ia acontecer, porque quem estava falando era justo para cumprir aquela promessa. Então ele continua, ele escuta a voz do Senhor e continua seguindo em frente. É o que nós temos que fazer na nossa vida hoje. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo, e nós temos que acatar a voz do Espírito Santo para nós, e seguirmos em frente, porque tem algo perecendo lá fora, e o Senhor quer te usar, o Senhor quer fazer algo de ti, o Senhor quer fazer algo maravilhoso com você, mas você tem que ouvir a voz do Espírito Santo, você tem que obedecer, você tem que ir fazer o ID do Senhor.
O Espírito Santo, ele tem pressa. Ele tem pressa porque a Serasa é grande e poucos são os trabalhadores. Então nós temos que botar à disposição do Espírito Santo, né? Se o irmão Gilvão não quiser, vai vir outro que quer, porque o Senhor vai levantar. Então por isso que a obra do Senhor não vai parar. Porque sempre, se um não quer, o Senhor vai levantar outro. Porque outro vai estar à disposição do Senhor. E você pode estar perdendo a sua bênção. Então nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. E o interessante é que a palavra vai falar: quem tem ouvido, ouça a voz do Espírito, né? Nós podemos ver na Bíblia que Lázaro tinha morrido há 4 dias, mas o ouvido de Lázaro continuava no mesmo lugar. O ouvido de Lázaro ainda estava lá no mesmo lugar, mesmo que ele estava morto. Mas ali vem o Senhor, vem o Espírito e dá uma ordem para Lázaro sair. Lázaro, o ouvido dele ainda estava lá. Ele escutou porque o ouvido estava lá, porque Jesus estava lá, porque o Espírito estava lá. Então quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Então Lázaro sai para fora. E ali o nome do Senhor foi glorificado, o nome do Senhor foi exaltado. Então nós podemos ver que a ciência, ela é uma briga constante com a religião. Mas a ciência, ela nunca vai provar que o vento tem ouvido, que a tempestade tem ouvido. E a Bíblia vai falar que tinha uma tempestade. Então, o Espírito, Jesus, fala para a tempestade se acalmar. E a tempestade escuta a voz do Senhor e ela se acalma. O mar ali para aquela fúria, porque o Espírito está falando. O Espírito está dizendo para ela parar. Até a natureza, ela é inteligente, porque ela escuta a voz de Deus, porque ela escuta a voz do Espírito Santo. Então nós temos que ser inteligentes, como a natureza é. Aqueles animais ali, Noé não saiu correndo atrás de leão não. O leão que foi até diretamente na arca. A girafa foi diretamente na arca. Aí eu te pergunto, quem foi será que mandou esses animais ir para lá? E não ia 3 leões machos não. Ia um macho e uma fêmea. Não ia aquele horror de leão. Cada espécie tinha um casal. Então a natureza vem nos ensinar mais uma vez: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Então escute a voz do Espírito Santo, obedeça a voz do Espírito Santo, porque o Senhor quer o melhor para a sua vida, né?